Vamos iniciar o estudo de função quadrática, que é toda função escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Função quadrática. A função quadrática, também chamada de função polinomial do segundo grau, é expressa como f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou simplesmente y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que f de x é o mesmo que valor de y. Sendo que os coeficientes a, b e c são números reais. E o coeficiente a é diferente de zero. Raízes da função quadrática. As raízes ou zeros da função do segundo grau representam os valores de x, tais que f de x é igual a zero. As raízes da função são determinadas pela resolução da equação de segundo grau. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Para encontrar as raízes, primeiro nós vamos igualar essa função a zero, transformando a função em uma equação de segundo grau. Na sequência, nós vamos determinar dois valores. Primeiro, o valor do coeficiente delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e a partir do delta, usar a fórmula resolutiva de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. As raízes de uma função quadrática vai depender do valor obtido pela expressão delta igual a b ao quadrado menos 4ac, o qual é chamado de discriminante. Assim, se delta for maior que zero, a função terá duas raízes reais e distintas, x' diferente de x duas linhas. Se delta for menor que zero, a função não terá raiz real. E se delta for igual a zero, a função terá duas raízes reais iguais, x' igual a x duas linhas. Gráfico da função quadrática. O gráfico das funções de segundo grau são curvas que recebem o nome de parábola. A curva de uma função quadrática corta o eixo x nas raízes ou zeros da função, em no máximo 2 pontos, dependendo do valor do discriminante delta. Assim temos: se o delta for maior que zero, ou seja, se ele for um número positivo, a parábola cortará o eixo x em 2 pontos. Lembrando que se o a é positivo, maior que zero, concavidade voltada para cima. Se o a é negativo, menor que zero, concavidade voltada para baixo. Se o delta for menor que zero, ou seja, se ele for um número negativo, a função ela não tocará o eixo x. E se o delta for igual a zero, a função da parábola tocará o eixo x em apenas um ponto. Fala-se em a parábola ser tangente ao eixo x, ou seja, ela toca o eixo x em apenas um ponto. Existe ainda um outro ponto chamado de vértice da parábola, que é o valor máximo ou mínimo da função. Este ponto é encontrado usando-se a seguinte fórmula: x vértice, que é menos b sobre 2a, e y vértice, que é menos delta sobre 4a. O vértice irá representar o ponto de valor máximo da função quando a parábola estiver voltada para baixo, e valor mínimo quando estiver para cima. Vamos ver um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Primeiro vamos reconhecer os coeficientes. O a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 3. Vamos encontrar o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os coeficientes a, b e c, nós temos menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1,
menos 4. Menos 4 vezes menos 3, negativo vezes negativo, positivo, é igual a 12 positivo. E 4 mais 12 é igual a 16. Agora vamos, através da fórmula resolutiva de Bhaskara, encontrar as raízes. Menos 2, que é o valor de b, negativo vezes negativo, positivo. Raiz quadrada de 16, 4. E 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 2, mais ou menos 4, divididos por 2. Pegando primeiro a raiz positiva, 2 mais 4 é igual a 6. 6 divididos por 2 é igual a 3. E a raiz negativa, 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Encontrando os valores do vértice, x vértice é menos b sobre 2a. Então, menos 2, que é o valor de b, sobre 2 vezes 1, que é o valor de a. Negativo vezes negativo, positivo. 2 vezes 1, 2. E 2 divididos por 2 é igual a 1. Então, x vértice é igual a 1. Y vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é igual a 16 e o a é igual a 1. 4 vezes 1 é igual a 4. 16 divididos por 4, y vértice igual a menos 4. Agora, nós vamos marcar os pontos que nós encontramos no plano cartesiano e construir o gráfico da função. Primeiro, vamos marcar as raízes. Lembrando que nós temos as seguintes raízes, 3 e menos 1. E as raízes são os pontos em que a parábola cortará o eixo x. O vértice da parábola liga o 1 do eixo x ao menos 4 do eixo y. E pelo vértice passa o eixo de simetria, que é aquele eixo que divide a parábola exatamente ao meio. A parábola corta o eixo y no ponto de coordenada c. Qual é o valor de c da função? Menos 3. Oposto a ele, em relação ao eixo de simetria, nós temos o ponto que liga o 2 do eixo x ao menos 3 do eixo y. E unindo esses pontos, nós temos a parábola da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Vamos ver um segundo exemplo. Agora nós temos um gráfico. Antes nós temos a função para construir o gráfico. Agora nós temos o gráfico para retirar desse gráfico informações de uma função já pronta. Observe o gráfico ao lado de uma função quadrática e responda às questões a seguir. Letra A. Quais são as raízes ou zeros da função? O que são raízes? São os pontos em que a parábola corta o eixo x. Então, as raízes dessa função são 1 e 3. Letra B. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Então, são os pontos de coordenada 1 e 0 e 3 e 0, formado pelas raízes da função. Letra C. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico dessa função? Então, nós podemos observar que o vértice, ele liga o 2 do eixo x ao menos 1 do eixo y. E na letra D, quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Essa parábola, ela corta o eixo y no ponto de ordenada 3. Então, as coordenadas desse ponto é 0 e 3. Ainda analisando o gráfico da função, nós temos letra E, com a concavidade da parábola é aberta para cima, então o coeficiente ele é maior ou é menor que 0. Se a parábola está voltada, a concavidade voltada para cima, é porque o coeficiente A ele é positivo, ou seja, ele é maior que 0. Nesse caso, tudo que vem acima do vértice é maior ou é menor que ele? É maior. Então, nesse caso, o vértice da parábola é ponto de mínimo ou máximo da função. Ele é ponto de mínimo da função. Tudo que vem acima dele é maior que ele. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função? Então, vamos analisar. Conhecendo as raízes, eu posso escrever a lei de formação dessa função. Lembrando que o A vai ser 1, o coeficiente B vai ser o oposto da soma das raízes
e o coeficiente C, o produto das raízes. Então, a soma 1 mais 3 é igual a 4. Qual que é o oposto da soma? Oposto de 4, menos 4. Produto, 1 vezes 3 é igual a 3. Agora, vamos substituir, né, o A por 1, o B pelo oposto da soma, o menos 4, e o C é o produto 3. Logo, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 3. E a lei de formação, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. A nossa sorte somos nós que fazemos através de muito estudo e dedicação. Lembre-se que você tem forças para ser quem almeja. Só é preciso estudar e se dedicar para isto. Já experimentou acreditar em você? Tente, você não faz ideia do que você é capaz.